Hi folks! E aí galera, como vocês estão? Bom, espero que todos estejam bem, inclusive você que está aí do outro lado. Te convido a participar de mais uma aula com um novo conteúdo a ser abordado, que hoje retrataremos os chamados modal verbs, ok? Então hoje falaremos sobre os chamados verbos modais. So, I'm a teacher, Leandro Triani. I am so glad that you are here with me. So let's try to understand, people. Let's go! So what are modal verbs? Primeiro questionamento, o que são os verbos modais? They are auxiliary verbs that provide additional and specific meaning to the main verb of the sentence. Então, os verbos modais, eles são considerados uns verbos que nós adicionamos dentro de uma determinada frase, junto com um verbo principal, e esse verbo modal é considerado um verbo auxiliar, porém com sentido específico, dependendo do contexto. Modals are sometimes referred to as modal auxiliary verbs because they help other verbs. Ou seja, os verbos modais são geralmente, e referem-se como verbos auxiliares, porque eles ajudam outros verbos. Essa ajuda, esse auxílio, parte para o verbo principal, que nós chamamos de main verb. Quais são os verbos modais que existem na língua inglesa? So, take a look. They are can, could, may, might, must, shall, should, will, would, and ought to. Então, hoje nós abordaremos 3 desses verbos modais. Can, could, and must. So, let's try to understand. How do we use modals? Como que nós usamos tais verbos modais? Então, tentem colocar aí, na mente de vocês esse mapa mental. Nós precisamos de subject, so it's necessary to use subject, modal verb and the main verb, S and V. Então, esse S é marcado pelo sujeito, o M é marcado pelo verbo modal e esse V é o verbo principal. Então, vejamos aqui um exemplo. For example, Mary can play the piano. Então, tem o sujeito Mary, mais o verbo modal can e o verbo principal play. E o complemento da frase, the piano, in this context. They do not accept conjugation and they do not need other auxiliary verbs. Então, nós temos 2 pontos aí, Primeiro, o verbo modal, ele não se modifica dependendo do sujeito, se for singular ou plural. Então, ele permanece com a mesma estrutura, E o verbo modal, ele não necessita de um outro verbo auxiliar para ter sentido, Porque esse verbo modal, ele tem um sentido específico dentro de cada contexto, ou dentro de cada situação. Vamos ver o primeiro, the first one. Can. It is used to present tense. Então, é o verbo modal can, ele é usado no tempo presente. The translation of this verb, poder ou conseguir. Então, essa é a tradução, Pode ser no sentido de poder ou conseguir, depende do contexto. It has some meanings, such as. Agora sim, vamos ver qual é a função desse verbo modal dentro de determinadas situações. It expresses capacity or ability. Então, o verbo modal can, ele pode expressar um sentido de capacidade ou de habilidade. You can run 5 kilometers a day. So, you have the modal verb can, and you have the and you have the main verb run. Então, nós temos o verbo modal, que é o can, e o verbo principal, que é o verbo correr, run. Você consegue correr 5 km em um dia. Isso mostra o quê? Uma capacidade, que essa pessoa possui. Agora, vejamos o verbo modal can num outro contexto. Ele pode expressar possibilidade, possibility. Maybe he can go out with you. Ou seja, nesse contexto, eu digo o seguinte, talvez ele possa sair com você. Modal verb can and main verb
go, seguida aí do out. Então, galera, perceba que a ideia muda, né? O sentido muda, mesmo que o verbo seja o mesmo, tá? Uma dica, todas as vezes que você for utilizar o can no sentido de possibilidade, você pode utilizar a palavrinha maybe, que aparece aí para vocês, ou a palavra perhaps, que tem o mesmo sentido que maybe, significa talvez. Essa palavra te dá uma ajuda, tá? Uma ideia de possibilidade. O can também pode expressar uma permissão, so it expresses permission. For example, she can go to the movies. Can, modal verb, and go, main verb. Ela pode ir ao cinema. Então, se ela pode ir ao cinema, significa que ela teve permissão de uma pessoa para que ela pudesse ir ao cinema. Ok? Continue. Forms. Então, podemos utilizar o can numa frase afirmativa. He can go to the doctor. In negative situation, he cannot go to the doctor. Or in question form, can he go to the doctor? Pay attention, people. Because in the negative form, you can use a contracted form if you want. Can't. Então, na forma negativa, você pode utilizar ou colocando not após o can, ou colocando a forma abreviada, can't. Ok? Numa frase interrogativa, eu pego o verbo modal can e utilizo no início da oração, in the beginning of the sentence. So let's try to understand could. Could, it is used to past tense. Então, o could é utilizado no tempo passado, tempo pretérito. Tem a mesma tradução que o verbo modal can, poder ou conseguir, só que sendo conjugado no passado. Podia, poderia, conseguia ou conseguiria. It has some meaning such as the modal verb can. Então, o can, tá? Ele tem as ideias de capacidade, habilidade, permissão e possibilidade. O could também tem esses mesmos sentidos, só que relacionado a ações no passado. Vamos ver aqui, então, um exemplo, né? So it expresses capacity, ability, possibility, and permission, but in past tense. When he was 5, he could run 5 kilometers a day. Quando ele tinha 5 anos, ele conseguia correr 5 km em um dia. Ó, incrível, hein? Imagina uma criança aí, 5 anos de idade, correr 5 km. É muita coisa, né? Mas vamos lá. For example. Então é apenas um exemplo, galera, tá? Para que vocês possam entender que eu posso utilizar o could para ter um desses sentidos, mas sempre remetendo ao passado, ok? Could, modal verb, and run, main verb. Lembrando que o verbo principal, tá? Ele não é modificado, ele permanece com a mesma estrutura sempre. A mesma coisa em frases afirmativas. He could go to the doctor. He could not go to the doctor. And in question, could he go to the doctor? And pay attention, because if you want to use a contracted form, you can put couldn't. He couldn't go to the doctor. Então, se você quiser utilizar a forma abreviada de could not, você pode utilizar couldn't, sem problema algum. Frase interrogativa, o could sempre no início da oração, tá? Isso vai acontecer com todos os verbos modais, o can, o could e até mesmo o nosso próximo verbo modal, que é o must, tá? Sempre utilizo o verbo modal in the beginning of the sentence, no início da oração. So, must. It is used to obligation in affirmative situation and prohibition in negative form. Então, cuidado. O must, tá? O sentido dele é de obrigação numa frase afirmativa ou uma ação afirmativa e de proibição numa forma negativa. The translation of this verb, dever, ter que. Tá? Então você deve fazer.
você deve estudar, você deve apresentar, você tem que estudar, você tem que apresentar, no sentido de obrigação aí ou de proibição, dependendo do contexto. Sophie must do the homework. Então, Sofia, né, tem que fazer o trabalho de casa. Aqui é um sentido de obrigação, né? Obligation, affirmative situation. Andrew mustn't smoke here. Então aqui eu estou utilizando um sentido negativo. Andrew não tem, ou seja, não pode, não deve fumar aqui, ou seja, proibido. Então toda a parte de negação com must vai dar a ideia de proibição. Na forma afirmativa, obrigação. So, obligation and prohibition. Okay, folks, so I'm so glad that you are here with me. Fico muito feliz por vocês estarem aqui participando, né, assistindo, apropriando-se um pouco mais desse conteúdo e eu espero revê-los numa próxima oportunidade. Bye bye and see you, folks!